Eram 111 presos no Carandiru. E a matéria que me coube foi entrevistar as famílias dos presos, dos presos que tinham sido mortos. Eu entrevistei umas 10 famílias de presos que tinham sido mortos. E era engraçado porque as famílias, tudo pobre, preto, enfim, a descrição do preso brasileiro, né? Aí as famílias falavam: bandido tem que matar, bandido tem que matar mesmo. Mas o fulaninho, que é o cara da família, ele não era bandido. Ele tinha errado, ele estava tentando melhorar, ele estava buscando o caminho dele. E foi muito recorrente esse discurso: bandido tem que matar, mas o meu familiar não é bandido. E foi quando me caiu a ficha, na verdade, que bandido é uma construção social também, né? É um outro que eu tenho medo e que eu não tenho vínculo afetivo com ele, porque o outro que eu tenho medo, mas eu tenho vínculo afetivo com ele, não é bandido, ele está perdido na sociedade, mas ele tem chance de sair daquilo. Então, talvez a primeira questão para uma comunicação de qualidade, ou uma informação de qualidade, é essa questão ética, de entender a força das palavras que a gente está usando, o peso dessas palavras, da onde elas vêm, o que está por trás de cada uma das palavras que eu estou usando, ou de cada expressão que eu estou usando. Porque realmente a ideia de bandido, e você ouve isso nas rádios populares, é um horror, né? Ela gera um nível de violência, uma percepção muito assustadora para mim. A segunda questão, ainda no campo da ética, é a visão que a gente tem sobre transformação social, né? Como é que se muda a sociedade? Usando o chavão antigo, né? Se eu dou peixe ou se eu ensino a pescar. E aqui no caso do crack, que é muito interessante como está sendo construído, eu chamo de reorganizar a cadeia produtiva da pesca. Você foi de ensinar, de dar o peixe para ensinar a pescar, para pensar a cadeia produtiva. E, de fato, você tem no GIF algumas fundações hoje que, para gerar riqueza numa comunidade, isso acontece no Baixo Sul da Bahia, ela reorganiza a cadeia produtiva da pesca como um todo, envolve o pescador, a família do pescador, a prefeitura, o mercado de venda do peixe. Então, essa evolução de uma abordagem mais de assistência ou até de repressão para uma abordagem de direitos, de construção, de empoderamento, de participação social, e lembrando, né, um dos 4 princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos é participação. Você não tem direitos sem a participação, é muito importante. A segunda questão, para a informação de qualidade, são os outros lados. Nenhuma questão tem uma visão só e uma perspectiva única. É muito difícil construir um congresso como esse, porque você tem a universidade, o Ministério Público, o meio de comunicação, a polícia, o judiciário, cada um com um universo, um campo discursivo, uma maneira de olhar a sociedade, uma perspectiva da sociedade, um repertório, um conjunto de palavras que usa mais. E o mundo é esse conjunto de perspectivas. E muitas vezes na informação de qualidade a gente só consegue dar uma perspectiva, e isso é muito empobrecedor. E normalmente os beneficiários, as crianças, os adolescentes, as pessoas que estão com problema não têm voz, ou a voz dela é artificializada. Você recorta o que você quer ouvir daquela pessoa para falar bem de você. Então, como você melhorar, dar voz a todos que estão participando do processo? Terceira coisa é entender que comunicação de massa é quente. Em geral, quem trabalha com questões sociais trabalha no tempo das gerações, né? A gente a transformação social leva muito tempo, né? O Todos pela Educação, que é uma articulação pela educação, está pensando em 2022. Não dá para mudar as questões de um ano para o outro, em 3 meses. Mas a notícia é em tempo real, então você tem que lidar muito, ao pensar a comunicação, com esse imediatismo da comunicação e, ao mesmo tempo, como lidar com o imediatismo, mas com o longo prazo. E eu costumo falar, pensa como processo e insere o evento dentro do processo. A campanha tem que ser uma parte de um processo muito mais longo, porque não se muda no curto prazo, no tempo da mídia, as questões sociais mais complexas hoje. Terceira coisa ou quarta, a boa comunicação tem tensão narrativa. Tem o bom e o mal, que nem novela, né? Tem o bonzinho, o malzinho, o acidente recupera.
isso é o que é bom de ler, da leitura. Tem uma tendência muito grande de, quando a gente fala do nosso fazer social, a querer só falar do lado bom dele. Eu falo de mim mesmo, é o jornalismo chapa branca, né? Que só o dono, só quem produz o jornalismo chapa branca gosta de ler, porque ninguém mais lê aquilo. Ele é chato. É bom quando tem conflito, quando tem ideias divergentes, quando você mostra várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Isso da leitura. A comunicação em geral da área social é muito chata. Para ser sincero, eu sou um comunicador da área social, porque ela é muito chapa branca, ela é muito adjetivada. O grande, o sucesso que se conseguiu, a revolução que se conseguiu, a revolução na educação. Eu tenho medo quando as pessoas falam de revolução na educação. Porque o que é que vai ser essa revolução na educação, né? Então, comunicação tem tensão narrativa e é substantiva. Você descreve as coisas, você não adjetiva as coisas. A maneira como você descreve a coisa... Tem um exemplo que acontece muito, que é quando você vai entrevistar criança, né? Você pega o microfone e fala, você gostou disso? Gostei muito. E o que você aprendeu? Eu aprendi um monte. Você está botando a resposta na boca da criança, né? Então, a edição envolve, inclusive, escolher o personagem, mas dá tempo para a criança ou personagem formar o seu discurso e revelar o seu discurso para você, e você não botar o seu discurso na boca do cara por causa da estrutura como você está montando. Então, as estatísticas são super importantes, você consegue mídia com estatística, a história, o contexto, tudo isso constrói informação de qualidade, que não apenas aquele fato isolado, né? Lembrando que teve a imagem, portanto... Um evento como esse daqui não dá TV. Só dá TV, talvez, porque tem uma pessoa da RBS aqui. Mas isso daqui é chato na TV. Isso daqui não... Você imagina você ver isso daqui da televisão. Eu não estou falando mal da RBS. É que tem prioridades editoriais. A RBS tem uma prioridade editorial hoje em relação a essa campanha. Mas o fato é, TV é imagem. Então, se você quer falar pela TV, você tem que construir a imagem, e não o discurso. O educador tem mania de ir na frente da televisão e ficar falando, que nem eu estou falando aqui. Não funciona na televisão. Por último, é quanto vale isso? Você conseguir contabilizar estas questões, porque a área social tem uma dificuldade de botar números, né, de dinheiro, é muito importante. Como é que a gente consegue informação de qualidade? Quais as oportunidades para todos nós, independentemente da área? Uma é formação, para todo mundo, lembrando que para falar com diferentes públicos, você tem que falar por diferentes meios e diferentes pessoas. O outro é pensar a diversificação das mídias, não é uma grande campanha na RBS que vai resolver, você tem que pensar várias mídias. Quais as mídias que os adolescentes estão lendo aqui? Vocês estão falando na língua deles? A questão, são eles que estão escrevendo sobre essa questão, talvez, ainda melhor. Então, é realmente pensar essa diversificação. E lembrando que a mídia que mais atinge gente no Brasil são as rádios, né? As pequenas rádios aí, que mais falam por aí. Terceiro é advocacy, prêmios, concursos, eventos, criar fatos em torno daquela questão. Se vê como um produtor de informação mesmo, e você tem informação para dar para a mídia, inclusive capacitar as fontes, quem vai falar com a mídia, para que ela consiga aproveitar melhor aquela entrevista que ela está dando. Profissionalizar a comunicação. Tem uma mania em política pública que você monta o plano, monta o projeto, chama o assessor de imprensa lá para ele divulgar isso. Não, o assessor de imprensa, o comunicador, tem que estar desde o começo do processo, ele tem que ajudar na construção da política pública ou na construção daquela campanha, porque faz parte do DNA, assim como a questão técnica da compreensão da questão faz parte, a comunicação também faz parte da construção. E muitas vezes você precisa de profissionais ponte, que tem eu me autodenomino um educomunicador, que saiba transitar no universo de palavras de um grupo e no universo de palavras simbólico de outro grupo e consiga fazer essas pontes. E segmentar. Tem um acadêmico colombiano que chama Bernardo Toro, ele usa muito a ideia, ele lança a ideia da edição e da reedição. Na campanha contra a HIV/AIDS, por exemplo,
Se edita o conteúdo, na academia é possível editar o conteúdo do que é HIV/AIDS e como prevenir. Agora, na Amazônia, por exemplo, a ideia do reeditor é capacitar os barqueiros, que são os táxis lá da Amazônia, né, a falarem sobre HIV/AIDS. Eles são reeditores daquela mensagem. Ele vai falar como as pessoas falam. Que é a mesma coisa com jovens. Você pode trabalhar com a ideia de reeditores entre os jovens, com uma mensagem que você capacita, mas os jovens vão ter que encontrar a maneira de falar a respeito daquilo, para que aquilo comunique com os jovens. Então, e inclusive eu vou estar falando amanhã na oficina, a própria produção de comunicação por jovens hoje é um instrumento poderosíssimo de educação e transformação social. Vou ficar por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Agora nós vamos ouvir Ronaldo Teixeira da Silva, do Ministério da Justiça. Ele vai falar sobre paradigma e superação de uma dicotomia. Obrigado, Carolina. Meus cumprimentos aos meus colegas da mesa. Cumprimentar aqui todos que se dispuseram à inscrição, e, portanto, a participação efetiva nesse seminário, nesse encontro. Parabenizar o Ministério Público e especialmente a Associação do Ministério Público, que organiza, junto com a RBS, essa iniciativa. Cumprimentar a nossa equipe do Ministério da Justiça, que aqui me acompanha, especialmente nominando o superintendente da Polícia Federal, Hildo Gasparetto, e o inspetor Benites, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Senhoras e senhores, nós chegamos até esse momento para inserir este debate sobre o crack e as outras drogas num contexto mais abrangente de um novo paradigma. Paradigma esse que eu tenho nominado como paradigma E, que é, de fato, a superação de uma dicotomia. Por quê? Quando nós deliberamos, no segundo mandato do presidente Lula, colocar no centro das preocupações nacionais a área da segurança pública, quando assim o presidente deliberou, nós vimos por bem ampliar o conceito de segurança. E para ampliar o conceito de segurança, tínhamos de compreender que segurança é antes segurança política. Ter regras estáveis na democracia brasileira. Saber exatamente quando se tem eleições e quem pode concorrê-las. Segurança tem de ser segurança econômica. Cumprir contratos, compreendê-los na sua extensão, inclusive originários de governos anteriores, mas respondendo como Estado brasileiro. Segurança tem de ser segurança jurídica, termos certeza daquilo que compreendemos como as nossas leis e as nossas responsabilidades, direitos e deveres. E nesse contexto, segurança pública. Portanto, ampliando rigorosamente aquilo que dizíamos que era segurança. E esse esforço que foi empreendido pelo Ministério da Justiça, do segundo governo do presidente Lula em especial, é um esforço que gera esse novo paradigma. O que é esse novo paradigma? Por que o paradigma E? Por que nominado dessa maneira? Porque por muito tempo nós escutamos que tratar de segurança, portanto, resolver insegurança, violência e criminalidade, passava necessariamente por mais armamentos, mais efetivo policial nas ruas, mais coletes, mais capacidade de reprimir.